Voltando aqui, estamos agora chegando já no finalzinho, né? Estamos aí finalizando esse curso do professor organizado. Várias ideias por aqui, várias coisas que conversamos. Esse curso foi relativamente rápido, né? Ele vai ser um curso que vai ficar em poucas horas aí, mas cada parte é bem essencial, cada parte eu procurei trazer o máximo de informação para vocês desmistificarem essa questão da organização e para que vocês tenham possibilidades, né? Como a gente falou lá na questão dos aplicativos, muitas vezes a gente não se dá bem com um aplicativo e aí a gente acha que não vai conseguir organizar, porque eu não me acertei com o Trello. Então, será que eu não vou conseguir mesmo? Não vai ter forma de eu dar organização na minha vida? E na realidade não, você pode usar um caderno, você pode usar o Docs, você pode usar diferentes formas para se organizar. O importante é você entender o processo e você criar a sua própria sistemática, né? Você ir adaptando o que funciona para você. Aqui agora a gente vai tratar de uma questão que é planejamento para o futuro, né? Estou aqui na minha parte do Trello, no meu quadro do Trello que fala de projetos, ó. Aqui esse quadro é projetos, pode ver que tem várias coisas aqui, eu jogo bastante com as imagens também, né? E olha ali, ó, tem até bolo aqui. E o porquê? O que é esse projetos aqui? Aqui dentro eu tenho um quadro com todos os meus projetos, com tudo que eu tô projetando, com tudo que eu quero ainda vir a desenvolver, né? O que tá na minha cabeça, o que eu tô querendo priorizar nesse momento, tudo, né? Você pode fazer uma lista no seu caderno com coisas que você está fazendo nesse momento e coisas que você quer vir a fazer, né? Projetos que são futuros, coisas que você imagina fazendo daqui a um tempo, e aí você ter essa lista. Você pode fazer isso lá no Keep, que a gente falou, né? Mas o Keep é como eu comentei, ele é mais para anotações rápidas mesmo. Eu gosto de fazer isso num cartão do Trello, porque os cartões do Trello me abrem muitas possibilidades, né? Eu posso colocar anexo, eu posso colocar checklist, eu posso fazer várias coisas aqui dentro, né? E eu tenho essa flexibilidade com o Trello. Então, aqui eu acho mais tranquilo de fazer. Mas isso também é outra coisa que também fica a seu critério, né? Como tudo na organização, você vai moldando. Então, o que é o tal do planejamento para o futuro? Primeiro, você vai ter essa lista das coisas que você está fazendo no momento e pode ver que aqui, ó, eu coloquei umas tagzinhas de em andamento, em andamento, em andamento, aqui também. Então, assim, criei uma para médio prazo. O que são coisas que eu quero vir a fazer no médio prazo? E aí, o que é médio prazo para você? Para mim, médio prazo é daqui um ano, dois, talvez, né? Longo prazo para mais de 5 anos. Para você pode ser um período diferente. O importante é você criar suas classificações, como eu falei. Então eu venho aqui e eu coloco por sessões, ó, por listas, tá? Criei um cartão com o nome projetos e faço uma lista com cada área desses projetos. Então eu tenho aqui sobre autoconhecimento, que é uma coisa que nesse ano, lembra quando a gente faz lá o nosso planejamento de ano, que eu disse para vocês fazerem aquele exercício da roda da vida, fazerem o exercício das áreas da vida e do que você quer priorizar naquele momento. Esse ano de 2021 e o de 2020 também foram 2 anos que eu priorizei essa questão de autoconhecimento. Então aqui tá em andamento, tem até algumas leituras que eu tava fazendo, ó, tem algumas coisas aqui, tem o meu mapa numerológico, né? Então tem coisas aqui sobre essa busca por autoconhecimento, sobre o quanto eu tenho buscado isso, né? Eu tenho também um sobre formação acadêmica.
Então, no momento estou fazendo história, coloquei RI, né, Relações Internacionais para médio prazo, que foi uma faculdade que eu comecei antes de história. Eu comecei ela, fiz até o 4º semestre e tranquei por questões financeiras, né? Na época eu pagava essa faculdade e realmente não coube mais no orçamento, e aí eu precisei trancar, né? Então, depois veio a situação de fazer história mesmo, né? Porque já queria dar aula, aquela questão toda. Quando eu fiz o Enem, eu já coloquei essa possibilidade nas opções e acabou acontecendo, né? Mas eu quero concluir ainda relações internacionais, né? Aqui a gente pode até colocar, ó, um cartãozinho novo aqui, ó, pós, que já estou de olho em uma pós aí. Então, lembra que eu falei que o médio prazo ele trata ali, vamos colocar a pós aqui, ele trata da questão de um ano, 2. Pois é, então, se eu for fazer a pós que eu tô querendo fazer leva 9 meses, tá? É uma pós de tecnologia da educação. E aí, bom, talvez a gente ainda possa manter aqui no médio prazo, talvez termine a pós e volte para relações internacionais. Isso é uma coisa que só o futuro dirá, né? Só com o tempo a gente vai saber para que lado a gente vai caminhar. Mas vou deixar aqui a médio prazo porque ainda tá num período que vamos avaliar aí. Esse daqui eu posso colocar também a médio prazo, ó, etiquetas, médio prazo e fecha aqui, porque é uma pós que eu quero fazer em tecnologia da educação. Eu vou até pesquisar aqui o nome dela certinho para colocar no cartão aqui, e aí eu fazer as outras etapas para vocês verem como que eu crio aqui, como que eu vou fazendo uma projeção dessas coisas. Então, voltando aqui, a pós que eu quero fazer é uma pós em educação e novas tecnologias. Então, vamos colocar aqui, ó, educação e novas tecnologias. Aí eu venho aqui, ó, para deixar, eu sou muito visual, né? Eu gosto muito das imagens. Então, o que que eu faço aqui, ó? Vamos lá pro Google. Tecnologia na educação. Vou colocar assim para eu pesquisar umas imagens relacionadas a isso. Vamos pegar uma imagem legal aqui pra gente deixar bem ilustradinho. Eu gostei dessa, ó. Ela tá simples e ela tá remetendo ao tema, né? Então, vamos usar essa daqui. Vou salvar ela. Ó, ela vai subir ali. E olha só, tá vendo que já aparece aqui? Mas se não apareceu, se você colocar mais de uma fotinho aqui, não aparecer, você pode, ó, vou remover a capa para mostrar para vocês como aparece. Vai aparecer aqui embaixo e aí você coloca em criar capa. Ah, opa, cliquei nele sem querer. Criar capa. Aí ele aparece ali. Aí aqui, ó, ele já vai aparecer assim. Então, eu tenho já aqui um novo projeto dentro dessa questão de formação acadêmica, né? E aí é interessante, já foi bom esse exemplo, porque assim, eu tenho esses projetos aqui e tenho o projeto de relações internacionais no meio disso, que foge um pouquinho da temática da educação, né? Porque eu tinha como propósito maior antes fazer relações internacionais e história e seguir para a área de pesquisa sobre a história das relações internacionais, tá? Isso não é um projeto que eu deixei de acreditar, como eu queria muito dar aula também e acabou surgindo essa oportunidade, eu trouxe o projeto de dar aula para frente, né? E deixei o projeto de relações internacionais mais para um médio, longo prazo, né? Então aqui isso daqui vai mais para frente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso?
Quando a gente traça os nossos projetos, a gente também vai identificando aquilo que eu quero trazer para uma prioridade e aquilo que eu quero deixar mais para frente, que eu quero que depois de certo momento, depois de determinados conhecimentos, que eu quero dar uma atenção maior para alguma outra coisa e deixar aquele projeto para um período mais distante. Você consegue ter essa noção de prioridade. Quando eu enxergo lá na frente que eu quero trabalhar com a pesquisa relacionada à história das relações internacionais, eu consigo enxergar que os passos, né, até chegar a esse propósito são fazer relações internacionais, fazer história, entrar na pesquisa. Então eu preciso enxergar o meu propósito lá na frente para eu saber quais os meus próximos passos. Aqui eu quero muito dar continuidade nesse nosso projeto do educador digital, né? O educador digital, agora o professor organizado, e vocês percebam como as coisas caminham, né? Eu tava com a ideia de fazer só o educador digital e incluir essas questões de organização dentro do educador digital. Mas com o estágio, com as outras coisas que foram acontecendo, acabou que vocês vão ter agora 2 cursos aqui dentro desse canal. E possivelmente mais pra frente aí, quando eu desenvolver essa pós, eu quero muito estudar gamificação também. Então, venham mais coisas por aí. Então, assim, quando a gente tem algumas pessoas que dizem assim, não gosto da organização porque a organização me limita, me restringe. Muitas vezes, essa pessoa tá enxergando uma organização que é totalmente engessada. E não é essa organização que a gente se propõe aqui. Percebam que foi justamente a organização que me fez perceber essa necessidade de flexibilizar as coisas aqui dentro, de talvez trazer isso daqui mais para frente, de trazer isso daqui mais para perto, né? De mudar algumas coisas, de flexibilizar. Então, é a organização que vai te permitir enxergar onde que você quer chegar e aí sim começar a traçar esses caminhos para alcançar esse projeto, essa ideia, esse chegar, né? Esse aonde você quer chegar. Tem uma outra coisa aqui dentro desse cartão que eu acho legal comentar sobre isso de traçar projetos, que eu vou entrar aqui no de história para copiar, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um checklist, deixa eu ver se faltou montar aula sobre pré-história, esse daqui já foi. Planejar gamificação de pré-história, não. Esse joguinho aqui eu comecei ele, é uma coisa que eu quero dar uma atenção maior, né? Mas não para esse ano, tô finalizando as coisas aí da faculdade, então esse joguinho de pré-história, ele vai ficar. E percebam que assim, eu nem lembrava mais desse joguinho de pré-história. Então aqui você coloca as coisas que você tá fazendo, as etapas, né? E quando você vai revisar nesse momento de fim de ano agora, nesse momento de traçar os projetos, você observa ali o que você tá dando atenção mesmo ou não. Essa imagenzinha aqui eu gosto bastante, mas eu tô pensando em trocar ela. É uma outra coisa que eu faço no início do ano, eu entro aqui nos meus projetos e eu troco as imagens para dar aquela ideia de renovação, sabe? Renovei meu projeto. Não é um projeto que tá ali, não dá aquela ideia de uma coisa que tá estagnada, que tá parada, que já não anda bastante tempo. Não, eu tô renovando, vamos trocar ali. Provavelmente eu vou pegar uma imagem de Idade Média, que eu tô estudando bastante sobre esse tema agora, para colocar ali em história. No autoconhecimento, eu acho que eu posso trazer algumas coisas de mandalas, né? Estamos muito na vibe de astrologia, coisas assim. Então, a gente vai renovando isso daqui pra dar uma repaginada, dar um novo ar. O próprio fundo eu troco também. O fundo desse ano tá bem tecnológico, não sei se vai dar pra ver aqui. Mas, ó, tem um computadorzinho, tem fones, tá bem tecnológico isso daqui. Então, talvez eu troque pra alguma outra coisa, não sei. Tudo vai depender da vibe do ano. Lá no final do ano, quando eu for, né, agora mais para dezembro, quando eu for definir o que eu quero pro meu 2022,
eu vou dar uma carinha de acordo com o meu projeto de 2022. Entendem? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó, o cartãozinho da pós. E eu vou colar aquele mesmo textinho que eu tinha lá no de história. O que eu coloco aqui, ó? Propósito. Para a história, o que eu escrevi? Ampliar meu conhecimento sobre as bases da sociedade e entender nosso passado de forma coletiva para embasar futuras pesquisas. Lembra que eu falei que o meu propósito era fazer RI também? Meu propósito com história é esse. Esse propósito provavelmente eu vou dar uma mudada nele agora para 2022. Mas vamos pensar junto aqui o que é o meu propósito fazendo uma pós de educação e de novas tecnologias. Conhecer novas metodologias e compreender o ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes. Das pessoas, eu vou colocar, porque na realidade de crianças e adolescentes e do adulto também, né? Aplicar tecnologias para uma didática mais efetiva. É isso que eu quero. Efetiva e utilizar esse conhecimento no educador digital, né? Quero trazer isso para vocês também. Então aqui, ó, percebe que aqui eu já tenho uma visão clara do porquê que eu tô fazendo isso. Isso daqui é muito bom para se você tá na dúvida de será que eu faço tal coisa, será que eu não faço? Será que aquilo é válido para mim? Não é? Esse pensar no propósito das coisas nos ajuda a saber para onde que a gente está indo, por que a gente está fazendo as coisas, né? O porquê que eu faço isso, qual o meu propósito com isso. A visão, o que eu escrevi na visão? Fazer um TCC na área de História Cultural e usar esse conhecimento como base em pesquisas relacionadas à humanidade e sociedade. Levar conhecimento histórico e consciência social para a sala de aula. Então, a visão é o quê? Aonde que você vai utilizar isso? Seu propósito é fazer aquilo dali que a gente escreveu, né? Mas de que forma isso vai ser feito? Qual é a visão? O que você enxerga que vai utilizar desse conhecimento lá na frente? Então, a minha visão é ampliar as formas de aprendizagem, né? A gente sair daquele formato tão quadrado, descobrindo novas maneiras de utilizar a tecnologia. Auxiliar alunos a se encontrarem nessa tecnologia e ensinar mais pessoas a fazer isso. Então, percebe que aqui, ó, tem a aplicação do que é o meu propósito. Então, aqui eu tenho a aplicação do que é o meu propósito. Meu propósito é conhecer essas novas tecnologias, compreender o ensino-aprendizado das pessoas e aplicar as tecnologias para uma didática mais efetiva, além de utilizar o conhecimento no educador digital. Tá, e como que eu vou fazer isso? Qual é a minha visão? Como que eu enxergo eu fazendo isso? Eu me enxergo fazendo isso ampliando as formas de aprendizagem, né? Eu vou levar para a sala de aula uma nova maneira, um jeito diferente de passar esse conhecimento, descobrindo novas maneiras de utilizar a tecnologia, né? Dá para fazer várias coisas. Na área de história, então, tem acesso a museus, tem acesso a várias coisas interessantes. E auxiliar alunos a se encontrarem nessa tecnologia, porque hoje eles vivem em meio a essa tecnologia. Então, se eu tiver um conhecimento assim, eu já consigo auxiliar melhor eles a se encontrarem e trazer aqui para vocês. O brainstorm, o que é o brainstorm? Eu acho que o brainstorm até é uma questão assim que você pode até deixar aqui ou você pode fazer em outro lugar, né? Depende de você. Qual foi meu brainstorm para a história? De alguma forma, unir essa temática de TCC e tecnologia e transformação digital, pós em tecnologia da educação. Olha só como as coisas se encaixam. Eu já pensava nisso,
de alguma forma, unir essa temática do TCC com a tecnologia. Então, aqui, o que é o brainstorm? É pensar, a chuva de tempestade de ideias, né? Se a gente for traduzido em inglês. Então, aqui é você pensar sobre esse propósito, sobre essa visão, o que eu estou buscando, quais são outras ideias que podem me vir na cabeça com esse tema. Então, vamos fazer um brainstorm aqui dessa educação e novas tecnologias. Eu vejo que isso vai, de alguma forma, né? Eu sempre coloco assim, porque o brainstorm é uma coisa que as ideias vão vindo, a gente não tem exatamente clareza. É uma tempestade de ideias, a gente vai colocando ali. De alguma forma, essa pós vai me ajudar a compreender o processo de aprendizagem. Eu já vi eu vou fazer na Uninter de novo, né? Eu gostei muito da Uninter, assim, é uma faculdade que eu indico para todo mundo. E eu vejo ali pela grade deles que tem bastante coisa, muito estudo relacionado ao aprendizado. Então, eu vejo que de alguma forma eu vou aprender sobre esse processo de aprendizagem e novas maneiras também de pensar a tecnologia. Então percebe que aqui é um brainstorm mesmo, porque eu não sei bem como que essa pós vai me ensinar isso, vai me ajudar com isso. Mas eu percebo que aqui eu vou ter bons insights nesse curso, né? E aí, por que escrever isso? Primeiro, para você enxergar esse todo de um projeto que você está traçando. E segundo, para você perceber o que está realmente te motivando ali, o porquê ir nessa direção. Porque se for um projeto mais fraco, digamos assim, fraco no sentido para você, né, para fazer sentido ou não para você, você não vai ter tanta facilidade aqui de estabelecer um propósito claro, uma visão, de fazer um brainstorm, porque na realidade você não tá tão envolvida naquela ideia, né? Se eu colocasse aqui fazer pós em sei lá, vamos pensar aí, fazer pós em educação à distância, né? É interessante? Talvez eu consiga ali fazer um brainstorm legal e tal, mas qual é o meu propósito, assim? Tenho educador digital, beleza, mas percebe, assim, eu não tenho uma afinidade tão grande com a questão da educação à distância, não é um propósito em si, eu vejo que é um meio, né? Muito provavelmente a gente vai continuar tendo curso no educador digital, mas não é um propósito em si. Então você vai se dar conta. Esse é um exercício também de você avaliar esses seus projetos, avaliar as questões que estão te levando para esse projeto. Então aqui eu já tenho mais um com RI, a mesma coisa, eu vou deixar aqui para idiomas. Eu tenho um cardzinho aqui com idiomas, né? E aí eu tenho aqui ó, o inglês, que eu já falo, mas a gente tem que estar sempre em constante aperfeiçoamento, né? O que eu tenho aqui, ó? Olha, eu usava essa imagem aqui de Nova York, porque eu sou apaixonada por Nova York, né? E eu queria mostrar para vocês que eu cheguei a fazer aqui, ó, manter o conhecimento já adquirido e tal, beleza. Eu cheguei a fazer, mas eu acho que eu devo ter colocado em outro card. Eu cheguei a fazer teste de nivelamento. Então eu gosto de fazer isso. A cada final de ano eu faço um testezinho de nivelamento para ver como tá o meu conhecimento e tal. O espanhol que estamos aí, né, tentando aprender. E o russo que eu quero voltar a estudar. Estudei por um tempinho, mas eu quero voltar a estudar aí já no médio prazo, podemos dizer. Não sei se eu vou retomar ano que vem, vamos ver como vamos estar com as atividades. Lembra da questão de prioridades? Pois é. Mas temos essa ideia aí, né? O russo é um idioma que eu ainda quero saber falar bem. Depois tem o educador digital aqui, ó, que a gente pode colocar aqui o nosso curso, né? Professor organizado. Isso daqui pode vir pra cá. E aí a gente fazer, depois eu vou ter uma capinha para ele, a gente já tem lá, né, as capinhas dos vídeos. Aí eu coloco aqui, faço aquele mesmo brainstorm de o porquê, de por quais razões, por qual, para onde que estamos caminhando, né? E
Aqui, ó, deixa eu até tirar. Esse daqui da Conscientize é um canal que eu tenho de astrologia, né? E, pois é, tem um outro canal ainda no YouTube. Deixa eu tirar do longo prazo, não sei porque foi etiqueta sem querer. Então, a Conscientize é um canal que eu tenho sobre astrologia e tem vários projetos aqui dentro também. Fatia de Alegria, esse daqui foi um projeto que eu comecei, mas esse daqui vai pro longo prazo. Deixa eu ver se eu coloquei no médio prazo, mas vamos colocar pro longo prazo isso daqui, porque assim, eu gosto muito de fazer bolo. Eu comecei a aprender a fazer bolo, ó, confeitaria, estudos. Então, o certificado pode estar aqui, né? Todos os materiais complementares da jornada, ó. Então, é um projeto que estou estudando, tá vendo que aqui tá em andamento. E talvez, depois, mais pra frente, eu abra aí Eu já tenho um Instagram também pra postar as imagens dos meus bolos, mas ninguém me segue lá, não tô circulando aquela rede lá. É só eventualmente que quando eu faço os bolos, eu acabo postando. Então, assim, percebe que aqui, ó, tem outros projetos mais a longo prazo. Isso da Your Way tinha a ver com turismo, que uma época eu queria fazer também. Minhas coisas de comércio exterior, cases profissionais, questões pessoais, adoção, né? Viagem pra Argentina e pro Uruguai, que é uma coisa que eu quero fazer ainda. Então aqui você vai, eu coloquei até na ordem aqui, ó, do que tá em andamento, conforme vem vindo pra cá, são as coisas mais distantes, né? Para um futuro mais distante. Então aqui a gente vai colocando as coisas e vai traçando esses porquês, esses propósitos, né? Planejamento de futuro depende de uma coisa que é você avaliar o que você quer, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, né? Isso não é tão simples. Bom, então, quando a gente faz esse planejamento de futuro aqui, a gente está pensando em coisas bastante profundas, né? Por isso que eu digo que é complexo. Não é uma coisa para eu vou sentar em 15 minutos eu vou fazer. Não tenha essa ideia, porque pense que é a sua vida, né? É uma coisa muito maior. Precisa ter um propósito ali mais profundo do que só traçar uma meta, né? Então, é uma coisa bem complexa de se fazer, nesse sentido de que vai demandar um pensamento sobre o que você está fazendo nesse momento, o que é significativo para você. Por que eu escolhi as áreas de educação, né? Por que ensinar para mim é importante? Porque para mim faz muito sentido eu transmitir conhecimento, eu trocar, eu aprender também nesse processo. O próprio autoconhecimento aqui, que foi uma questão em 2020, 2021 bem forte para mim, foi o que trouxe essa percepção de que ensinar é uma coisa que me dá muito prazer, que me dá muita motivação, que me alegra muito, né? Que precisa fazer um sentido maior para você, né? E não é só, eu gosto de ensinar também, legal. Não, é algo que realmente te toca, o que realmente te desperta, o que te dá aquele brilho no olho, sabe? De fazer. Precisa ter esse entusiasmo, precisa você saber o que te gera esse entusiasmo, né? O inglês, para mim, por muito tempo me gerou esse entusiasmo, ainda me gera. E tá ali nos meus projetos. A história é fascinante descobrir, mas as tecnologias do ensino também é uma coisa que eu sei que abre muitas portas para a gente melhorar esse ensino-aprendizagem, para a gente fazer uma revolução nesse ensino-aprendizagem, para a gente voltar a fazer com que as crianças gostem de aprender, gostem da escola. Então tem todo um propósito maior, né? Eu preciso primeiro pensar no que eu tô fazendo da minha vida, no que eu quero para minha vida. Quando eu chegar lá no final, né, da minha vida, quando eu chegar lá na minha idade já mais avançada, quando eu já estiver lá querendo descansar, querendo parar não, porque quando a gente ama o que faz, a gente não tem essa vontade
de largar as coisas, né? A gente cansa, porque o corpo cansa, a gente precisa dar uma pausa no ritmo, mas a gente continua amando aquilo que a gente fez se a gente amou fazer aquilo realmente, né? Se foi algo de alma mesmo. Então, quando eu chegar lá, nessa idade mais avançada, quando eu olhar para trás, o que que eu quero enxergar? O que que eu quero ter deixado no mundo, né? De marca pessoal, de as pessoas lembrarem de mim, por qual razão, o que que eu quero. Eu quero muito deixar o máximo de conhecimento que eu puder, aprender ao máximo e passar adiante o máximo de coisas, né? Eu sempre falo de conhecimento contido, conhecimento perdido. Isso é legal também, você ter uma frase, ter um norteamento aí, algo que te impactou e que faz muito sentido para você. Se tem uma frase que representa isso, anota lá no seu caderninho. Anota para você, né? Assim como eu falei da conhecimento contido, conhecimento perdido. Olha o quanto isso norteia aqui os meus projetos. Eu falo o tempo todo, aprender história para desenvolver pesquisas, aprender a educação e novas tecnologias para ampliar o conhecimento dos meus alunos, para levar mais processos de aprendizagem para mais gente, né? Alcançar, a internet alcança muitas pessoas. Essa aula tá falando com pessoas de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Ceará, e eu tô no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem um alcance muito grande com a tecnologia. E tudo isso está caminhando dentro desse meu propósito de conhecimento contido, conhecimento perdido. Então percebe que você tem que ter aquele autoconhecimento mesmo. Eu acho que se você está assistindo esse curso e você está meio perdido do que você realmente quer, né? De repente está até questionando, olha, eu tô dando aula há um tempo, mas eu não sei se eu quero continuar dando aula. Faz como eu fiz aqui, ó. Começa por esse cartãozinho, começa por autoconhecimento. Começa buscando entender as coisas que você faz hoje, o porquê que você faz, o que te levou a fazer isso, né? Foi uma vontade genuína? Você fez letras, você fez história, você fez geografia, você fez pedagogia, porque você escolheu o curso e você foi lá e fez a matrícula e fez o vestibular? Ou você escolheu por outras razões? Não foi algo assim tão genuíno, foi mais circunstancial. Era o que dava, era o que parecia melhor, era a profissão da minha mãe, do meu pai, da minha amiga, né? Comece por esse questionamento. E como que a gente busca autoconhecimento? A gente busca autoconhecimento tentando entender as nossas escolhas, observando o porquê que fizemos determinadas escolhas, né? Quais escolhas estamos fazendo agora, que você pode identificar realmente. Eu entrei numa licenciatura, mas nossa, isso daqui me desgasta, isso daqui me cansa, é uma coisa que eu não quero mais. Eu queria, bem na realidade, eu queria fazer música, sabe? Não queria estar dando aula. Bom, começa a fazer escolhas nessa direção. Muitas delas você não vai ter a resposta completa, como eu não tinha ali da história e da educação em novas tecnologias. Eu achava que o caminho ia ser primeiro passando por relações internacionais e depois eu caminharia mais para frente, né, nessa direção. E no entanto foi ao contrário. Muitas vezes você vai ter o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E dali para diante você não vai enxergar mais. Você vai precisar caminhar esses 3, 4 primeiros passos para enxergar o restante, para conseguir ter uma perspectiva, né? Quando eu comecei a estudar inglês, eu era apaixonada por inglês e eu seguia só essa paixão, esse encantamento que eu tinha por esse idioma. Eu achava um idioma lindo, super fácil, assim. É um idioma que é muito prático, né? A forma gramatical deles é muito prática. E eu achava aquilo, eu me encantava com aquilo. E eu era criança, eu só fazia aquilo por paixão mesmo, por motivação de gostar. Era uma diversão. E eu não sabia que aquilo se tornaria depois uma faculdade em relações internacionais, uma entrada no mercado de comércio exterior, né? Eu não fiz cursos
Não fiz 8 anos de Fisk, 8 anos de Wizard. Não, eu estudei boa parte sozinha e depois eu fiz o curso para pegar a formação, né? Fiz um ano para ter a comprovação de que tinha passado por um curso, mas o restante eu aprendi tudo sozinha. Então, você ter esse encantamento, isso que te dá esse brilho nos olhos, mesmo que você não tenha todo o caminho ali à sua frente, mostrado à sua frente, né? Mas você começa a dar passos nessa direção e esse caminho vai se formando. Então, o importante é que você comece a dar esses passos nessa direção. É que você saiba, não importa que você não saiba. Se você tenha 2 passos na sua frente que você não saiba como é que você vai chegar nos outros, né? Mas você sabe aonde você quer chegar. E aí os passos vão se delimitando. Você vai traçando novas ideias. O educador digital surgiu no início da pandemia como uma ideia de ajudar professores que estavam perdidos com a tecnologia. Era só isso que eu queria. Eu só queria ajudar professores que estavam perdidos com a tecnologia. Eu não fazia ideia de que isso viria a me ajudar no estágio, eu não fazia ideia de que isso poderia se transformar em 2 cursos, e é como eu falei, talvez mais para frente isso se transforme em mais cursos ainda. Eu não sei. A perspectiva que eu tenho de 2021 agora para 2022 são desses 2 cursos, mas eu não sei o que vai desenrolar aí pela frente, né? Então a gente tem essa ideia de que ter uma meta, ter um propósito, é enxergar todos os passos. É eu enxergar, nossa, o educador digital vai ser uma referência de tecnologia e tal, e eu vou fazer isso caminhando pelo A, B, C, D, e depois eu vou fazer tal curso, e depois eu vou fazer isso. Não é assim. A gente não enxerga toda a jornada para o propósito. A gente enxerga o propósito. E o propósito é uma coisa que te motiva, é uma coisa que te faz brilhar os olhos, né? Que te dá aquele encanto. Quando você acha essa coisa que te dá esse encanto, você não vai ter todos os passos para alcançar esse propósito. Você vai ter 2, 3 passos, mas você vai começar a trilhar esse caminho e no trilhar esse caminho você vai começar a encontrar essas respostas. Você vai começar a encontrar essas razões, encontrar o próximo passo. Você vai dar um passo e o próximo vai se mostrar ali à sua frente, né? Você vai dar um passo na direção aqui de história e você escreve aqui, ó, pós em tecnologia da educação. Eu coloquei em tecnologia da educação porque eu nem sabia o nome da pós. E isso eu comecei em 2018, 19, né? E agora eu tenho. Percebe que ali era só um propósito. Era só, né? O propósito é o fundamental. Mas era um propósito solto, assim. Eu não tinha o próximo passo. O próximo passo se revelou eu caminhando por essa faculdade de história, eu caminhando por essa formação, eu caminhando na direção desse propósito. E aí eu percebi, olha, a pós tá aqui. E ela chama Educação em Novas Tecnologias, né? E ali eu coloco como um brainstorm. De alguma forma, essa pós vai me ajudar a compreender o processo de aprendizagem. Talvez essa pós aqui me leve para uma outra formação de pedagogia, de entendimento, de... Não sei, né? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que motiva. Eu sei que o motivador é conhecimento contido, conhecimento perdido. O motivador é eu sentir que eu consegui ajudar pessoas a aprenderem sobre elas, e aí a gente pode ir para outras áreas, né? Porque a astrologia também trabalha com autoconhecimento. Porque bolos, eu quero muito, e porque fatia de alegria, né? Um nome bem infantilizado. Eu quero muito fazer a parte da confeitaria para crianças. Eu quero levar alegria no aniversário dela, eu quero que seja uma festa legal, eu quero que aquele bolo, ela olhe e fique encantada com aquele bolo. Percebe que eu tô me aproximando de crianças, eu tô trabalhando a memória delas. Eu quero com esse bolo deixar uma memória agradável, uma memória de encanto. E isso eu sei que vai ajudar ela lá na frente a saber que
ela pode buscar os propósitos dela também, né? Eu quero participar não só como professora ali, passando o conhecimento, mas eu quero incentivar ela a acreditar nos sonhos dela. Se o sonho dela é um bolo da Frozen no aniversário de 6 anos, talvez eu faça isso, né, com o aprendizado de confeitaria que eu estou tendo. Mas ela saber que assim como ela pode realizar o bolo da Frozen lá no aniversário de 6 anos, ela também pode realizar o que ela estiver buscando. E ela realiza isso através de conhecimento, ela realiza isso através de buscar formas de se entender e de entender o mundo. É isso que eu quero passar. Então percebe que aqui isso norteia todo o restante das outras decisões. Esse é o fundamental, você identificar o que está norteando todas as suas outras decisões. O que está te guiando, qual é a caminhada que você está traçando aqui, né? Então aqui a gente fecha. Eu vou fazer um videozinho de fechamento aí para deixar algumas considerações finais para vocês sobre isso. E aí a gente volta a conversar. Mas foi um grande prazer fazer esse curso aqui. Espero que ajude vocês nesse processo de organização e de se entender dentro dessa organização, né? O principal, lembrem sempre, é vocês entenderem o processo de vocês, é vocês saberem para onde que vocês estão caminhando, com qual propósito, com qual direcionamento, né? E dar o espaço que a vida precisa para ela fluir e ir te mostrando as coisas que hoje você talvez não tá enxergando, tá bom? Então eu vejo vocês lá no videozinho de fechamento. Um super beijo, até mais, tchau, tchau.